Nós vamos meditar nessa noite, irmãos, no Salmo 115. Então abra sua Bíblia, por favor, e acompanhe a leitura no Salmo 115. Que Deus fale aos nossos corações, que Deus fale ao seu coração nessa noite, trazendo correção, trazendo conforto, trazendo consolo, trazendo ensino, trazendo fortalecimento para a sua fé, trazendo ânimo para a sua alma, trazendo quietude e paz para o seu coração, trazendo confiança nele, fortalecendo e despertando o seu amor por ele, por esse Criador. Uma das preocupações, pode falar assim, preocupação, enfim, cada um tem a sua vida, óbvio, né? Mas um dos desejos que a gente tem no coração é de que esse momento que o mundo vive, em que a gente percebe um anseio religioso por parte das pessoas, e muitas pessoas falando de Deus e anunciando Deus, lendo a Bíblia e orando, o nosso desejo é que isso não seja só que esse momento não seja um momento só de um reflorescimento religioso, mas que seja um momento de avivamento espiritual, um avivamento em que Deus esteja derramando fogo no coração da gente. Então que esse momento não seja só um momento de reflorescimento religioso, de fervor religioso, mas de despertamento espiritual, de avivamento espiritual, de fervor reverente diante do Criador, diante de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que seja assim para você, que seja assim para mim, que seja assim para a nossa sociedade, que seja assim para nós. Salmo 115 diz assim a palavra do Senhor. Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendizemos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Senhor, nós louvamos o teu nome pela tua palavra, mais afiada e cortante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os nossos pensamentos. Nós te louvamos pela tua palavra, que é criadora, construtora de um novo universo, assim como fez com o cosmos, faz com o universo dentro do coração de cada um de nós. Louvamos o teu nome por essa palavra. Pedimos que seja o Senhor a falar aos nossos corações mais uma vez nessa noite. Pai amado, para que vivamos para a tua glória, para que sejamos transformados naquilo que tu desejas que sejamos. Que o teu Espírito Santo fale a cada coração conforme a tua vontade. Deus soberano, Senhor nosso, Rei Salvador nosso, nós oramos em nome de Jesus. Amém.
A gente tem aí como tema dessa noite, celebrando a glória de Cristo. Isso porque o primeiro verso já vem dizendo assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Não a nós, mas ao teu nome. A glória seja dada ao teu nome. A vida do cristão é uma vida que busca glorificar a Deus. E ninguém está dizendo que ele não erra nesse seu anseio ou nessa sua prática, mas que essa é a intenção do seu coração. Esse é o anseio da sua alma, glorificar o Criador, ter prazer no Criador, ter prazer no Redentor, ter prazer naquele que nos remiu. Esse é o desejo da nossa alma. Quer comamos, quer bebamos, ou qualquer outra coisa que fizermos, que seja para a glória de Deus. Quer sejamos de uma determinada profissão ou de outra, quer façamos o que viermos a fazer, que seja tudo para a glória de Deus. Quer vivamos, quer morramos, vivemos ou morremos para a glória de Deus. Por isso, não a nós, Senhor, não a nós, mas a glória seja dada ao teu nome, o reconhecimento seja dado ao teu nome. E isso não é o medo de uma criatura diante de um Deus caprichoso, que, tentando aplacar a ira desse Deus caprichoso, o bajula a fim de manipular o seu coração e a sua mente. Não é isso, é o contrário. O nosso desejo de honrar a Deus, o nosso amor por Deus decorre de uma outra experiência, não da experiência do medo, mas da experiência do amor que veio dele. Porque nisso consiste o amor de Deus. É o que vai dizer a primeira epístola de João, no capítulo 4. Nisso consiste o amor de Deus. Não em que nós tenhamos amado primeiramente a Ele, mas em que Ele primeiramente nos amou. Portanto, o nosso desejo de ver a glória de Deus, de ver Deus sendo honrado, glorificado, é a consequência de um gesto primeiro, de um gesto que é dele mesmo, de um gesto que é dele em nosso favor, porque se revelou amoroso. A nossa reação é essa: Senhor, que o teu nome seja honrado, que o teu nome seja glorificado. Daí a expressão, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. E esse verso primeiro, portanto, dá tema, é o que traz o tema da nossa celebração nessa noite, celebrando a glória de Cristo. Nesse contexto, Jesus ainda não havia sido revelado ao mundo na forma física como veio a ser muitos anos depois no Novo Testamento. Mas, portanto, nesse contexto, o que nós vemos é o povo de Deus no Antigo Testamento olhando para as nações do lado e ouvindo das nações do lado uma expressãozinha que pode ser perturbadora. Pode ser perturbadora para o próprio povo de Deus, não sei, vamos ver se é. Ou pode ser perturbadora para o próprio povo que diz. Pode ser uma ironia, mas pode ser também uma inquietação. Né? E nesse caso a expressão é essa que se encontra no verso 2 aí do Salmo 115. Onde está o Deus deles? Quantas vezes a gente não ouve isso, né? Talvez ouçamos coisa dessa natureza ao vivermos situações desagradáveis pessoalmente na nossa vida. Talvez nós nos questionemos assim, e é legítimo esse questionamento. Não se sinta culpado por causa disso. Talvez nós nos questionemos assim: onde está Deus? Não vejo nenhuma heresia nessa frase, sobretudo num momento de perplexidade, de angústia, em que pessoas podem viver, mas que vindo a sanidade, que vindo a serenidade, que voltando o equilíbrio, nós possamos dizer: Israel confia no Senhor. Eu sei onde Deus está. Ele está no seu lugar de sempre e tudo faz conforme o propósito da sua vontade para a existência humana. Talvez nós possamos fazer perguntas assim em momentos de angústia. Talvez você que ame a Deus,
possa fazer perguntas assim em momentos de angústia. Talvez você possa ouvir de outros perguntas assim em momentos da sua angústia. Talvez você não faça, mas talvez outros possam fazer, como que desafiando, ou como que tentando entender, ou como que tentando se solidarizar, mas às vezes sendo mais predador do que solidário, ainda que sem intenção. E o teu Deus, onde está? Talvez ouçamos questionamentos como esse num momento desse em que estamos vivendo. Aí fica até mais fácil de entender, né? As pessoas, ora, onde está Deus? E onde está Deus? E talvez seja essa a pergunta. O tema não é sobre esse questionamento, o tema é sobre a glória de Jesus Cristo, mas o tema da glória de Jesus Cristo passa e é construído em cima desses questionamentos. A resposta do Salmo, então, a resposta da palavra de Deus é, para a pergunta, onde está o Deus deles? A resposta é, no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. É conhecida a história do cristianismo em muitos dos seus aspectos, e um deles, que é muito conhecido, é de que o cristianismo era acusado de algumas coisas no passado. O cristianismo era acusado de ateísmo, o cristianismo era acusado de incesto, de prática de incesto, prática incestuosa, e o cristianismo era acusado de canibalismo. Por que ele era acusado de ateísmo? Exatamente porque os povos ao redor, nas regiões para onde a fé cristã era anunciada, os povos ao redor tinham as suas imagens, as suas divindades, os seus deuses, as suas entidades, diante das quais se curvavam, oravam, entoavam louvores, atribuíam benesses em gratidão ou em súplicas. E o cristianismo não tinha nenhum Deus, não tinha nenhum material. O cristianismo era olhado então por essas religiões e dizia, ali é uma religião ateísta, porque é uma religião sem Deus. O teu Deus onde está? O cristianismo era acusado de incesto, porque as pessoas se chamavam de irmãs e se casavam entre si. O cristianismo era acusado de canibalismo, porque os povos ao redor não compreendiam a ideia de comer da carne e beber do sangue de Jesus Cristo, que é uma alusão à ceia do Senhor. Comer o pão e beber o vinho, como sendo carne e sangue de Jesus Cristo. Portanto, essa pergunta era feita também ao cristianismo. Ora, o teu Deus, onde está? Não há imagens. O cristianismo histórico, estou falando do cristianismo primitivo, lá no início. E aqui, então, o povo de Israel está sendo questionado. O teu Deus onde está? Só que, no caso, o povo de Israel está sendo questionado ainda por outro motivo. Exatamente porque está vivendo um momento de adversidade. E a resposta então é essa: o nosso Deus é invisível. Aí vai dizer, primeira epístola a Timóteo, no capítulo 1, no verso 17, invisível mesmo, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, a Ele glória e louvores. É invisível, mas é real. O nosso Criador, irmãos, Ele é invisível, não obstante, é real. Na verdade, Ele é o real. Na verdade, Ele é o verdadeiro. Na verdade, Ele é o Deus. Ele não é um Deus. Ele é o Deus, porque Deus só há um. Esse que é invisível e que não é retratado pela imaginação da imagem, da semelhança da figura humana. Então, Israel responde a essa provocação feita pelos outros povos. Onde está o Deus deles? Nesses termos: o nosso Deus está onde sempre esteve, e tudo faz como lhe agrada. E aí vem comparando esse Deus aos deuses dos outros povos, que não são deuses, mas são ídolos, que é uma outra coisa. Enquanto nós vemos que Deus faz o homem à sua imagem e semelhança, esse homem agora caído
Deus fez o homem à sua imagem conforme a sua semelhança, né? Encontra isso lá em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Esse homem que se afastou da vontade de Deus e que por outro lado sente saudade de Deus, agora constrói deuses que não são deuses, são ídolos, constrói deuses conforme a imagem e semelhança do homem, conforme a imaginação criativa, mas decaída, do homem, do ser humano. Então esse é o ídolo. O ídolo é uma divindade formada à minha imagem, do que eu entendo ser, do meu critério de amor, do meu critério de justiça, do meu critério de bondade. O ídolo então é uma imagem criada, o ídolo então é uma divindade criada à imagem e semelhança do homem pelo homem. Por isso ele vai dizer: no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. E o verso 4: os ídolos deles são prata e ouro, são obras das mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. O que ele está querendo dizer é: esses ídolos têm boca e não fala, olhos e não veem, ouvidos e não ouvem, nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam. Porque o que ele quer dizer é: o Deus de Israel tem, e agora claro que é uma fala chamada de antropomorfismo, né? Dar forma de homem a Deus para que a gente possa compreender Deus. Mas o que ele está querendo dizer é: Deus é aquele que fala, Deus é o Senhor de Israel, o que habita a eternidade, aquele que nos criou, diferentemente daqueles que criamos, aquele que nos criou fala, ouve, estende sua mão para abençoar, para proteger. Aquele que nos criou se move, aquele que nos criou sente o cheiro, metaforicamente falando, mas sente o cheiro do aroma suave da adoração do seu povo. Suba, Senhor, diante das tuas narinas a nossa adoração como um aroma suave e agradável na tua presença. É uma expressão de louvor também do povo de Deus. O verso 9... O verso 7, depois de dizer, então, como são esses, os ídolos que têm boca e não falam, olhos e não veem, nariz e não cheiram, ouvidos e não ouvem, mãos que não apalpam, pés que não andam, o verso 8 vem dizer assim: e tornam-se semelhantes a eles, aos ídolos, aqueles que os fazem. Interessante isso, né? Porque a gente, de fato, é moldado por aquilo que transcende a nossa compreensão. E se nós nos voltamos para Deus, a proposta é que sejamos moldados por Ele. Mas aí a proposta é que sejamos moldados por Ele mesmo, na sua doçura, na sua sensibilidade, no seu quebrantamento para com o próximo, na sua compaixão, para que sejamos assim, novas criaturas bonitas assim. Bonitas porque bela é a santidade do Senhor. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Lembra disso? Salmo 96, verso 9, o Salmo 29, verso 2, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Então, se você busca o Criador do universo, que se mostrou amoroso, salvador, compassivo, longânimo, alguém de ânimo longo, perdoador, manso, humilde em Jesus Cristo, irmãos, é nisso que vamos nos transformar. Mansos, humildes, quebrantados, perdoadores, compreensivos da dor e da angústia do próximo, ansiosos e desejosos de ajudar e aliviar a dor do outro. Vamos buscar, se é esse que chamamos de Deus, é assim, é semelhante a Ele que nos tornamos. O que o Salmo está dizendo é: por outro lado, se tornam semelhantes aos ídolos, mudos e surdos e inertes, aqueles que cultuam tais ídolos. E se tornam obscurecidos em seu entendimento.
Interessante, a gente vai trazer duas passagens aqui que vai corroborar com isso que a gente está dizendo. Isaías no capítulo 44, abre lá em Isaías no capítulo 44, ali a partir do verso 12, mas mais especificamente ali a partir do verso 9 ao 20, mas mais especificamente ali a partir do verso 17 para baixo, a gente vai ver essa lógica. Esses que fazem os ídolos não conseguem parar para se tocar e dizer, meu Deus, o que eu estou fazendo é um ídolo. Então, a partir do verso 9 do capítulo 44, nós vamos encontrar isso. Ora, um homem cria, um homem planta, a árvore dá para o homem madeira, cipreste, pinho, e outras madeiras nobres, e com parte da madeira o que ele faz? Com parte da madeira ele se aquece com a fogueira. Com parte da madeira, ele fazendo a fogueira, ele diz, eu contemplo a luz. Com parte da madeira, ele cozinha o pão, ele cozinha a carne. Em outras palavras, Deus dá ao homem a madeira. Estou falando aí de um contexto em que não havia energia elétrica, nem gás de botijão, nem gás encanado. Então imagina, a palavra lá é essa, em Isaías 44. Ora, Deus dá ao homem a madeira e com a madeira ele se alimenta. Com a madeira ele contempla a luz. Com a madeira ele se aquece. E com o que sobra, ele faz uma imagem, segundo a sua arte, e nem nega que tem alguma beleza ali, segundo a sua arte, segundo a sua criatividade, mas ele não tem, se ajoelha diante dela e a chama de sua divindade. Ora, será que esse homem não tem consciência para dizer, metade daquilo que me foi dado eu usei para ser abençoado? Acaso faria eu uma abominação? Acaso faria eu uma abominação do restante? Uma abominação do resto? Isso está em Isaías 44, o Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento a gente encontra algo muito claro assim também. Romanos, no capítulo 1, por exemplo, a partir do verso 17, e mais especificamente aí pelos versos 22, 23, 24 e 25, Romanos 1, de 22 a 25, a gente vai encontrar isso. Aquelas pessoas, diz assim a passagem a partir do verso 22, inculcando-se por sábios, ou seja, considerando-se sábios, eles, considerando-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, adorando e servindo a criatura ao invés do Criador. E não só a imagem de homem, mas também de quadrúpede, de ave e de réptil. Mas concluindo lá no verso 25, dizendo assim, adorando e servindo a criatura ao invés do Criador. Será que o homem não pararia e pensaria, ora, quem fez o ídolo já é um sujeito corrompido. Será que esse ídolo já foi um ser humano? Portanto, ele é obra das mãos humanas. Israel está se comparando a outras nações. Não tem jeito. Israel está comparando a revelação que recebeu de Deus com as outras nações que não tiveram a revelação escrita, os oráculos de Deus. Tiveram outro tipo de revelação, né? A revelação da natureza, o testemunho interno no coração, mas a chamada revelação da lei, da palavra de Deus, era Israel que tinha. Então Israel estava dizendo, ora, eles nos perguntam, o teu Deus onde está? O nosso Deus é o Deus. O que não são deuses são essas divindades construídas por mãos humanas. E por isso eles celebram, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Não é uma questão de discussão, Senhor, entre nós e as outras nações. Não é uma questão em que a gente quer ganhar o argumento. Não a nós, mas ao teu nome da glória. Israel, verso 9. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo, e agora a palavra confia aparece 3 vezes, nos 3 versos seguintes, no 9, no 10 e no 11, acompanha aí. Israel confia no Senhor. É uma poética, né? Uma beleza poética aqui. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo
e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Verso 11, né? Ele é o seu amparo e o seu escudo. Nós confiamos no Senhor. É em Deus que confiamos. É em Cristo que confiamos. Ele é o nosso amparo e o nosso escudo. E aí vem o testemunho do que é vivido e vem a consequência dessa consciência. Ou seja, sabemos que Ele cuida de nós e, portanto, rogamos que Ele continue cuidando de vocês. Olha aí, verso 12, começa o testemunho. Eu posso dizer, de nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. E por causa dessa esperança, eu diria até mais, por causa desse otimismo, aqui já nem é tanto esperança, né? A esperança é aquilo que a gente aguarda como bom, a despeito das coisas não estarem indo muito bem. Mas aqui não, aqui é otimismo mesmo, né? Ou seja, porque eu reconheço que Deus faz isso, é que eu posso dizer que Ele continue fazendo na sua vida, que Ele continue fazendo na vida do seu povo. Verso 12 e 13, então, novamente. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. E aí vem a proclamação da bênção. O abençoar-nos uns aos outros. Ora, que o Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, sejam benditos do Senhor. Irmãos, sejamos benditos do Senhor. Que o Senhor olhe para nós e nos bendiga. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu a nós, para cuidarmos dela, com zelo e com responsabilidade. Versos 17 e 18 encerram essa louvação, dizendo: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Então a gente viu que o nosso Deus é invisível, viu que a comparação do Deus que criou todas as coisas com os ídolos, as divindades formadas e que eram cultuadas pelas nações vizinhas, eram divindades, eram formadas à semelhança da imaginação humana. Na contramão de dizermos fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, no sentido inverso é que se dizia dessas divindades. Ora, elas foram feitas à imagem e semelhança da mente humana, do homem, né? E aí a grande louvação, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. E nós falamos que o nosso tema era celebrando a glória de Cristo. E talvez você me pergunte, onde é que está Cristo nessa passagem? E o nome Jesus, o nome Cristo não se encontra nessa passagem, mas a glória aqui é para Cristo. Deus não divide sua glória com outro. Isaías 42:8, a gente vai encontrar isso. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. A minha glória, pois, não a dou a outro, nem a minha honra às imagens de escultura. Esse que assim fez, esse que assim diz, esse que é zeloso com a glória do seu nome, esse que assim fez, nos deu Jesus para a nossa salvação. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. O Verbo, a palavra que criou todas as coisas, no princípio era a palavra. Lembra disso? Lá em Gênesis vai dizer assim: e disse Deus haja, e passou a existir. E disse Deus faça-se, e aquilo passou a existir. No princípio era a palavra. Agora é João que está dizendo no seu evangelho, no capítulo 1 do evangelho de João, no verso 1.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha que casamento disso com aquela passagem que lemos em Colossenses, no capítulo 1. Tudo foi feito por ele, por meio dele e para ele. Lá em Colossenses, de uma maneira muito clara, falando de Cristo. E em João também, de uma maneira muito clara, falando de Cristo. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E o verso 14 traz flores para o nosso entendimento. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória de Cristo. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Se referindo a Jesus Cristo. É se referindo ainda a Jesus Cristo que nós vemos na oração, chamada oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17, já no verso 1. Pai, glorifica a mim, glorifica o teu Filho, que o Filho também te glorifica. É a glória de Cristo que buscamos, é a glória de Cristo que anunciamos. Esse que outrora visível com os olhos humanos no tempo em que andou por essa terra, após a sua ressurreição também, após a sua ressurreição que apareceu aos discípulos algumas vezes, né? Liturgicamente, falando em tempos litúrgicos, nós vivemos ainda o ciclo pascal, né? Mas não é esse assunto que a gente vai abordar, mas só para você saber, até 40 dias após a ressurreição de Jesus, o chamado ciclo pascal se estende até o Pentecostes, 50 dias após a ressurreição de Jesus, quando se celebra lá a festa do Pentecostes. Por 40 dias Jesus continuou andando por essa terra antes de ter sido assunto aos céus. E é nesse tempo, então, que em uma de suas aparições, após a ressurreição, ele aparece para os seus discípulos. Tomé não está com os discípulos naquele momento. E aí Tomé aparece numa outra ocasião, e aí os discípulos dizem para ele, Jesus apareceu para nós. E Tomé, você conhece essa passagem, né? E Tomé diz lá, não acredito, só se eu puser o dedo lá na ferida da mão, no lado. E aí Jesus aparece para Tomé, e em João, no capítulo 20, nos versos 29 e 30, o que nós vemos é Jesus aparecendo para Tomé, e Tomé caindo de joelhos, como eu e você. Senhor meu e Deus meu, expressão, Senhor meu e Deus meu, glorificando o Filho, glorificando Cristo. E Jesus dizendo, você acredita porque viu. Felizes os que não viram e creram. Por que não viram? Não viram com os olhos da carne, porque é invisível. É invisível, mas é real. E aí a gente entende a expressão de louvor que se encontra lá na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 1, no verso 17. Ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, glória e louvor ao seu nome. Invisível, não a nós, Senhor, mas a glória de Cristo dai graças, porque tanto quanto o povo de Israel pôde construir uma bela poesia de louvor a Deus, tantas outras, né? Mas a gente está falando do Salmo 115, dizendo, não a nós, mas ao teu nome da glória, porque Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Ora, Ele tem nos abençoado, e por isso podemos dizer uns para os outros, que Deus vos aumente em bênçãos. Essa mesma experiência o cristão pode ter com Jesus Cristo, porque aquele que é glorificado no tempo presente é Jesus Cristo. Não temos como render glória a Deus senão por meio de Jesus Cristo. Ou então Jesus está errado, porque é Ele quem diz em João no capítulo 14, no verso 6, se bem entendi, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Passagem rica e que é mais tarde tratada por tantos outros ao nos ensinarem a buscar.
tantos outros apóstolos e tantas outras passagens ao nos ensinarem a buscar a Deus por meio de Cristo, por meio de Jesus. Hebreus no capítulo 10, versos 19 e 20, chega a beleza de dizer: acheguemo-nos a Ele sem temor, confiantes, com ousadia, o que não é arrogância, mas é com coragem, com destemor, porque tínhamos medo de chegar diante de Deus. Agora, acheguemo-nos a Ele pelo novo e vivo caminho que Jesus consagrou pela sua carne, pelo véu, pela carne, pelo novo e vivo caminho é que chegamos diante de Deus para podermos dizer a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Isso é possível para os vivos. Os que descem a região do silêncio não louvam ao Senhor. E é claro que ele não está falando num sentido escatológico. Aqui o Salmo não está falando naquele sentido de que quando morrermos, louvaremos a Deus. Sim, louvaremos a Deus. O que ele está falando é de outra morte. Ele está falando do inútil, da morte, dessa morte que a gente reiteradas vezes tem dito: eu posso estar respirando, meu coração pode estar pulsando, eu posso estar praticando esportes radicais, mas posso estar morto nos meus delitos e pecados. Nessa condição de vida material, de vida carnal, mas sem vida espiritual, meus lábios não louvam o Criador. Se eu desço a essa condição de morte, se eu desço a essa condição de região do silêncio, expressão usada aí no verso 17, eu não louvo ao Senhor. Verso 18 vai dizer assim, e algumas traduções vai ser: nós, porém, estamos vivos. Nessa tradução, na tradução grega está escrito assim, né? Aqui não, aqui está escrito, mas é mesmo sentido. Nós, porém, bendizemos o Senhor, ou seja, em contraponto, por estarmos vivos, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. E que vida é essa? Por causa do grande amor com que nos amou. Efésios capítulo 2, a partir do verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, percebe que a expressão de Efésios 2:4 é muito parecida com essa. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia. Aí Efésios 2:4 vai dizer: por causa do grande amor com que nos amou, por causa da sua misericórdia, Ele nos deu vida quando nós éramos mortos em nossos delitos e pecados. Portanto, só é possível louvar a Deus, abandonar os ídolos e se voltar para o Criador ao nascer de novo. E é esse o convite que a palavra de Deus faz ao meu coração e ao seu coração, para que nós nasçamos de novo, para que a gente se volte para Deus, para que a gente sinta esse chamado de Deus para nos voltarmos para Ele, para nos arrependermos do tempo em que não o conhecíamos. Para se arrepender, você não precisa ter sido um grande mau caráter nessa vida, um grande marginal nessa vida. Para se arrepender, você precisa simplesmente olhar para dentro de si e falar: Senhor, eu nunca liguei muito para Ti, perdoa-me, Tu és o meu Criador, Tu és o bondoso que que nos dá a graça de Te chamar de Pai. Porque os mortos não louvam ao Senhor, mas os vivificados por Cristo, os que nasceram de novo, podem dizer: não a nós, Senhor, não a nós. E a despeito de, Senhor, a despeito de o que eu estiver vivendo, a despeito da loucura em que o universo, em que o mundo se encontra, a despeito da loucura em que a política do nosso país se encontra, a despeito da dor que o mundo vive, Senhor, que os meus lábios Te louvem. Senhor, que a gente pensa nessas outras coisas como consequência da vida, mas que esse ato primeiro da minha vida, que isso seja algo do mais central do meu ser, do mais nuclear da minha alma. Senhor, que seja esse nascer de novo,
que seja esse conhecimento de Ti. Não é um conhecimento intelectual, estou falando de um conhecimento que está para além do intelectual, um conhecimento que parte de uma existência, a questão é existencial mesmo. Senhor, que eu tenha prazer na Tua presença, acolha o Salvador, que é Cristo, o Senhor, para que aí sim a minha vida será uma celebração da sua glória, da glória de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor. Ainda que a vida me confronte, me perguntando, não era para estar assim a sua vida, cadê o Teu Deus? Eu vou saber dizer, eu sei onde está o meu Deus, no controle de todas as coisas, inclusive da minha vida, para que quer comamos, quer bebamos, honremos o Seu nome. Para que quer vivamos, quer morremos, honramos o Seu nome. Celebramos a glória de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que seja assim para nós, que seja consolador, que seja animador para a sua fé, que você não se esqueça, que você é cuidado pelo Criador do universo, que tem todo o poder e toda a soberania e o controle de todas as coisas em sua mão, e que isso te traga paz, saber que você está nas mãos do Senhor. Que Deus nos abençoe.